Sim. Meditação também. Tá? Faz lá. Faz lá, fora. Estava fora? Sim. Não, espera, que eu estou a tentar entrar. Olá! Desculpem, mas bem-vindos ao terceiro episódio da temporada 2 de Conversas à Varanda, em que tivemos aqui um pouco com problemas técnicos devidos à tecnologia. Olá a À todos. tecnologia e já estamos agora o arranque oficial do Conversas à Varanda. E eu não vou perder tempo e vamos convidar a nossa amiga Rita da Conceito Wines. Cross your fingers. Oi, Rodrigo. E já está. Rita, Olá, consegues nos ouvir? consigo? Vocês conseguem me ouvir? Sim. Perfeito, bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. Olha, isto foi um parto difícil. Não estava fácil, não. Mas conseguimos. Boa. Olha, Mas vamos ver qualquer coisa. Eu acho que é merecido. Vamos É lá. merecido. Agora precisamos, não é? Agora estamos a precisar. Olha, diz-me uma coisa, o que é que te apetece? Um contraste? Se calhar sim, se calhar o O contraste. legítimo? Por onde será que é o meu Instagram? Espera aí, dá-me só um segundo que é para eu te pousar aqui. Estou a tentar fazer aqui o mesmo. Ok. Aqui assim. Isto antes nós... Espera aí, desculpa. Nós antes tínhamos isto... Espera aí, já sei o que é. Tá, já está. It's done. Não, it's done. Peço desculpa, mas não conseguimos afinar estes detalhes porque tivemos a afinar outros detalhes. Está resolvido. Já Deixa-me ver está. se eu fico com cabeça Temos ou sem cabeça. Consegues nos ver com cabeça? Não, se derretemos um bocadinho. Peraí. Ou afasta. Desculpa. Afasta. O Moisés vê-se pior, mas já se vê um bocadinho. Peraí. Assim, que tal? Espera aí, depois está aqui. Estas partes técnicas são as mais fáceis. Espera. Já está. É, não mexas. Não bolo de Madalena é que é pior. Era uma expressão que a minha bisavó dizia. Olá, Rita, novamente. Ok, vamos lá, bem-vindos. Desculpem pelo atraso. Foi uma aventura tecnológica daqui até Coimbra. Tivemos alguns percalços, mas conseguimos! Estamos contentes por estar no terceiro episódio da segunda temporada com a Rita. Rita, bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite, antes de mais. Já tivemos muitos percalços e muitas aventuras, mas eu acho que esta foi a melhor. A melhor. Por causa disto, eu acho que podemos brindar ao teu fantástico contraste. Vamos provar e brindar. Porque acho que é merecido. Bem Obrigada merecido. pela ajuda tecnológica. Não estava fácil hoje. Mas foi giro. Aromas frescos. Olha. Cheers Sim. De- à tecnologia. Sem dúvida. Pronto, espero que quem nos esteja a ver também esteja a brindar com algum vinho. Nós tentamos fazer esse pedido, que é não fiquem em casa especados a olhar para nós, peguem nos copos e encham, quer dizer, Está a deitar fora. experimentem a temperatura e vão lubricando connosco. Claro. Olha, Sem dúvida. Ótima nós sugestão. temos aqui uma questão para ti. Podemos começar? Claro que sim. Boa. Boa, então vamos, pronto. Então, vamos lá ver. Primeiras questões era, "Ei, vai haver conversa? Vai haver conversa, Estamos presentes." Pronto, está resolvido essas questões todas. Então temos aqui uma pergunta, queres que eu acho primeiro? Leio eu? Sim. Ok. Cá vai. Olá, Nelson. Olá, Nelson. Obrigado por terem esperado todos. Obrigada.
Então cá vai. Perdemos uma engenheira mecânica, mas ganhamos uma enóloga. Aproveitou algum dos conceitos aprendidos anteriormente aos vinhos? É uma boa pergunta, mas já foi noutra vida, mas já foi há muitos anos. Mas sim, aproveitar, é claro que sim. Nós enquanto enólogos, na adega, temos sempre uma série de máquinas, e seja o chiller, que é a ligação ao frio, uma série de ligações, por isso, sim, de alguma forma, houve algumas coisas que deu para aproveitar um bocadinho. Boa. Olha, também, se calhar agora, como começamos assim também um bocado com alguma rapidez, queres falar um bocadinho do conceito, da tua história, dar assim um bocado de uma intro breve? Está ótimo, não está? Parabéns, está mesmo fresco, Obrigada. está ótimo. Queres dar-nos aqui uma pequena síntese também para as pessoas que não te conhecem, para te conhecerem um bocadinho melhor? Claro que sim. Então pronto, a Conceito é uma empresa. Eu vou fazer uma pequeníssima apresentação do projeto e para também não ser muito maçadora para as pessoas que estão a ouvir e algumas que já conhecem. A Conceito é uma empresa familiar, portanto é uma empresa que o meu avô e a minha mãe já tinham vinhas, portanto são vinhas que já estavam na família e essencialmente vendiam com muitos novos projetos no Douro, portanto eram só viticultores e vendiam uvas. Em 2006 eu acabei o curso de Enologia, em 2005, julgo eu, resolvemos fazer uma adega nova e iniciar este projeto, que era fazer vinhos próprios e engarrafados com as nossas próprias marcas. Portanto, a ideia sempre foi fazer vinhos bastante que demonstrem um bocadinho o sítio onde nasceram. Portanto, a ideia desde o início, nós somos hoje se calhar um bocadinho mais naturalistas do que éramos inicialmente, mas a ideia sempre foi tratarmos, nós temos as vinhas todas em biológico, portanto somos 100% certificados em termos de biológico, em termos das vinhas, e tentamos fazer em termos de vinhos, o menos interventivo possível. Portanto, usamos um bocadinho de sulfuroso, mas usamos níveis de sulfuroso relativamente baixos. Todos os nossos vinhos são vinificados com leveduras autóctones. Portanto, a ideia ser uma abordagem um bocadinho minimalista em termos da parte enológica, e para isso o que nós fazemos é essencialmente também na vinha tentarmos fazer um bocadinho a mesma coisa. Obviamente também que o facto de termos certificado biológico nos impede de fazer algumas coisas que eu acho que são erradas, como utilizar herbicidas e pesticidas, não é? Mas pronto, acima de tudo, a ideia é um bocadinho deixarmos a vinha ou deixarmos o ambiente pelo menos igual ao que nós encontramos, não é? Se não melhor. O ideal seria melhorarmos, mas se não for possível, pelo menos não estragar mais do que está, não é? E pronto, essa é a nossa ideia em termos de princípio. Em termos de terroir específico, nós na Conceito temos, acho eu, um bocadinho a sorte de estar localizados um bocadinho mais em altitude. Isso dá-nos um bocadinho mais de acidez, de uma forma geral, do que... Eu não gosto de dizer as coisas não são melhores ou piores, não é? Têm estilos um bocadinho diferentes e nós adaptamos-nos um bocadinho mais a uns ou a outros, ou o nosso gosto, que também vai mudando ao longo da nossa vida, mas adapta-se mais. Às vezes há pessoas que gostam de vinhos mais frescos. É um bocado aquela história. Há pessoas que gostam mais de Douro, há pessoas que gostam mais de Alentejo e há pessoas que gostam mais de Dão, portanto, este tipo de coisa. E há quem goste de todos, que esses são os melhores, normalmente. Quem gosta de vinho? Há vinho para todos. Quem gosta de vinho são os melhores. Não é? Exato. Mas pronto, a ideia, eu gosto de vinhos relativamente frescos, pessoalmente, e na Conceito tenho um bocadinho a sorte de ter, apesar de obviamente que o Douro é uma região muito quente, não é? Evidentemente, e o Douro é uma região que tem sempre fruta, que tem sempre concentração, não é? Eu não fosse a região do vinho do Porto. Portanto, tenho um bocadinho a sorte das vinhas um bocadinho mais em altitude nos permitirem manter alguma frescura natural. Nós também, por norma, não acidificamos artificialmente os vinhos, ou de uma forma geral não acidificamos. Portanto, o que nós tentamos fazer é ou colher mais cedo, vinimar mais cedo, ou também, obviamente, temos práticas em termos de viticultura um bocadinho mais à antiga e que nos permitem ter um grau de maturação com graus ainda relativamente baixos, que neste momento é um dos desafios, não é? Em Portugal, pelo menos nas regiões quentes de Portugal. Claro.
Olha, temos então aqui algumas perguntas. Pode ser. O Sun Design, olá, Oi, bem-vindo. tudo bem? Boa tarde. O que a Rita acha mais desafiante? Fazer monocastas, como o Bastardo, ou os blends mais complexos de vinhas velhas, como o prémio que hoje estamos a oferecer ontem? É uma boa pergunta. Eu acho que vamos desafiantes, não é? Assim, o meu trabalho, enquanto enóloga de Douro, acho sempre que os blends são mais interessantes. Sendo que ontem não é um vinho de Douro, mas é na mesma um blend e vinhas velhas. Por outro lado, a maior parte do nosso trabalho já está feito, não é? Porque alguém já plantou as vinhas assim. Nós temos o trabalho simplificado, que é só chegar lá e colher. E a maior parte das vezes as coisas foram feitas de uma forma, embora empírica, mas muito inteligente e que foi aprimorado ao longo dos anos. Portanto, aí o nosso trabalho está feito. Nós não temos que decidir nada, é só chegar lá e colher. Portanto, é um bocadinho, temos a vinha feita. No caso do Bastardo, eu também tenho alguma sorte, porque a vinha não foi plantada por mim, já foi plantada há 40 ou 50 anos, foi plantada pelo meu avô, e o Bastardo é assim, ou seja, isto aqui é um bocadinho, não faz sentido nenhum, mas eu, por norma, acho mais piada no Douro aos vinhos de várias castas. Acho que são normalmente vinhos mais complexos. Mas também sou fã de co-fermentação. Eu acho que eles devem fermentar as castas juntas para exprimirem melhor o seu potencial e não ser uma coisa feita depois um bocadinho já. Agora vou pôr 20% disto e 30% daquilo, parece mais uma coisa de laboratório, não é? No caso do Bastardo, a casta não me permite vinificá-la em conjunto com outra porque ela é muito precoce. Portanto, nós vinimamos sempre o Bastardo mais cedo e eu achei que, sendo uma casta típica de Douro, ou que antigamente existia bastante no Douro, é uma casta que tem um perfil completamente diferente das outras e que fazia sentido existir só por si. E é por esse motivo que continuamos a engarrafá-lo separadamente. Boa, boa. Ok, cá vai outra pergunta. Olá, João, Rol 4400. Olá. A comunidade é importante para a Rita, assim o passado é a essência dos vinhos conceito? Pode repetir? Eu acho que a pergunta eu acho que é assim: a comunidade é importante para a Rita. Eu acho que tem a ver com uma envolvência que existe no conceito e na própria. E depois diz, assim, o passado é a essência dos vinhos conceito? Eu não diria que seja a essência. Assim, obviamente que a comunidade e toda é uma questão de sustentabilidade, não é? Nós também ajudarmos a zona envolvente e tentarmos criar parcerias na região que façam com que todo o negócio e todo o negócio à volta também, não só da Conceito, mas todos os negócios paralelos e que possam ser complementares, sejam sustentáveis. Por exemplo, nós temos parcerias com pastores e eles levam as ovelhas a pastar nas nossas vinhas. E para nós isso faz mais sentido do que nós termos os nossos próprios rebanhos, porque não é o nosso foco e porque não é a nossa área, não é? Portanto, acho que a comunidade faz todo o sentido e acho que as pessoas têm que cada vez mais tentar estabelecer parcerias que façam sentido também do ponto de vista de sustentabilidade. O passado, assim, eu acho que acho que o passado tem que ser sempre tido em conta. Agora, nós não vivemos só do passado. Portanto, a forma como nós definimos é, obviamente, respeitar o passado, respeitar as vinhas velhas e tentar deixar um bocadinho esse mesmo legado, mas também não somos, quer dizer, respeitando que hoje em dia há muitas coisas que nós fazemos de forma diferente, respeitando as tradições, mas se calhar hoje usamos frio, que na altura não usávamos, portanto, usamos alguma tecnologia e usamos algumas coisas que eu acho que respeitam mesmo o passado, respeitam as tradições, mas também tentamos em algumas coisas ser um bocadinho inovadores ou fazer coisas diferentes. Para manter as coisas não esquecer o passado, mas prolongá-lo ou até melhorá-lo, não é? Não se esquece, mas aprende-se e consegue, se calhar, desenvolver ou melhorar. Claro que sim, às vezes nós damos uns passos à frente para depois darmos uns atrás, não é? Porque achamos que estamos a fazer Somos humanos. Nunca ouviste a música do Ó Meu Tenente? Eu, quando era pequena, a minha mãe ensinava-me isto e eu passava a vida a fazer isso, que era Ó Meu Tenente, capaz, e depois para a frente. Eu adorava jogar isso. Mas eu jogava mal, só para a frente. Olha, temos aqui outra questão da Cristina Sampaio. Olá, Cristina. É difícil vencer num mundo que ainda poderá ser considerado de homens?
Hum, eu imagino que para algumas pessoas ainda exista um bocadinho essa dificuldade em alguns setores da nossa sociedade e da atividade. Mas, muito sinceramente, eu nunca senti que houvesse alguma dificuldade pelo facto de ser mulher no mundo dos vinhos. Eventualmente, até inicialmente, pelo contrário, porque acho que isso, de algum momento, até deu algum protagonismo, ou algumas entrevistas, ou etc. Portanto, sinceramente, não vejo. No meu caso em particular, nunca senti alguma dificuldade pelo fator género, digamos assim. Ok. Eu acho que isso foi um prolongado dos anos. Eu acho que se calhar no passado as pessoas todas identificavam, mas agora acho que é completamente esquecido e Não, eu todos imagino trabalham. que haja de facto pessoas que já tiveram mais dificuldades pela, pelo fator género, mas não acho, eu felizmente não tive, portanto não posso, Sim, ainda eu não sou tivemos o muito, exemplo agora de premiações de melhor Ainda enólogas ontem, do ano. ainda E, ontem a Filipa Pato venceu sim, o prémio de sim, enóloga exato. do ano, por isso, e como a E já Susana tinha, já e já antes tinha vencido a e como, Susana, e, quer dizer, e e a como Sana, também já há vieste várias enólogas sim, conhecidas. como já te vieste em AT, se chama uma nova geração e tu também pertences a essa nova geração de claro, enólogas. girl power! Sim. Olha, Ok, cá vai. queres fazer? Não sei, não, não, Faço. eu Pronto, te temos fui aqui eu que outra. fiz, Olha, talvez. nota-se que existe uma preocupação com o grafismo dos rótulos, é verdade. Podemos Não, mostrar aqui. ninguém diria isso. Não sei se tem influência de outros. Olha, muito bem. Este é o É conceito. importante Nós para estamos a... si. Espera aí, desculpa. O que nós estamos a ver é este, é um contraste, chama-se contraste. Uhum. É um blend. Este é o 2018, não é? Exatamente. Ok? E também há o contraste branco, em que em vez de estar aqui vermelho é verde. E temos aqui o caso do Legítimo. Isso é Legítimo. legítimo. desculpa, o Exato, conceito rating. legítimo. Rating. E segundo esta pergunta, por isso é que eu gostei desta garrafa, tem este grafismo bem interessante e perguntam se é importante para si explicar visualmente o vinho ao consumidor. Explicar visualmente vinho ao consumidor. É assim, eu acho que a parte dos rótulos hum, é um bocadinho uma continuação daquilo que nós pensamos para os vinhos. Neste caso, os nossos rótulos são todos feitos por um artista plástico, que é o João Notel. Portanto, a parte gráfica é toda da responsabilidade dele e o mérito também é dele, na parte Parabéns, gráfica. parabéns, parabéns para Do, ele. na parte do. Hoje em dia, eu acho, assim, por um lado, acho que é importante ver se os vinhos são relativamente fáceis e modernos e apelativos. Acho que o rótulo tem que passar um bocadinho também essa imagem. Acima de tudo, a imagem dos vinhos, a ideia é que fosse um bocadinho como os vinhos, um bocado fácil, leve e descomplicada, digamos assim. Portanto, que seja um bocadinho acessível a toda a gente. E pronto, e é um bocadinho também a nossa ideia, que é que as coisas podem ser simples, não é? Não é preciso estarmos sempre a complicar tudo. Ou seja, quer dizer, é Sabes que vinho, não é? Eu costumo dizer muitas vezes que fazer vinho não é rocket science, não é? Não é, quer dizer, não é uma coisa, ou né, seja, é mas sabes que é relativamente interessante? simples. Esta questão dos rótulos, eu acho que ao longo dos anos tem vindo a evoluir e para nós, falando deste lado, na parte mais do consumidor e da aproximação ao consumo e dar a prova, é uma ligação e comunica-se muito facilmente com o rótulo, sabes? Porque às vezes os rótulos são apelativos e isso dá uma abertura à pessoa ou ao provador para estar atento, quer dizer, quer à ideia, quer à identidade, quer ao vinho. Para nós é uma vantagem, é uma mais-valia um rótulo apelativo e que seja uma continuidade do que vai existir no próprio vinho. É sempre interessante haver uma relação e até uma atenção no rótulo para nós, em termos, por exemplo, no wine bar, quando apresentamos a garrafa, É imagina que é verdade. só um lettering, só olha o lettering, já é o passado, já é o contínuo. Agora, por exemplo, dou o exemplo deste. Cria certa curiosidade, não é? Alguém que não consegue ver, ou a pessoa começa a imaginar que tipo de vinho é este, depois legítimo. É sempre interessante dar uma ideia e depois uma própria continuidade na prova. Para nós funciona e é uma Sim, mais-valia. eu acho que acima de tudo, acho que as pessoas têm que ter, hoje em dia faz sentido quer dizer, que um produtor tenha atenção ao que põe dentro da garrafa, mas também à forma como, digamos assim, veste a garrafa. Eu acho que é um Claro, bocadinho clichê dizer isso, mas é um bocadinho
eu acho que a imagem vende a primeira garrafa, não é? Depois o vinho vende as garrafas seguintes, não é? Mas faz sentido que se uma pessoa não conhece nada sobre os vinhos, vai escolher pelo rótulo, não é? Ou porque alguém deu uma opinião, ou etc. Mas, ou seja, Sim, se eu entrar completamente às cegas, vou escolher pelo rótulo, porque eu não posso provar o que está lá dentro, não é? Já está. Ui, desculpa, eu carreguei aqui no botão. Está aqui. Ai, desculpa. Olá, Avelino, tudo bem? Estava aqui uma questão e eu carreguei aqui no botão. Olá, Avelino. O Avelino está no Canadá. Deve estar quentinho. Então, está tudo bem, Avelino? Acaba aí a pergunta. Um abraço, Avelino. Beijinho. Qual a casta que lhe dá mais prazer trabalhar? Eu há bocado respondi um bocadinho a isso. Eu não tenho uma casta que me dê mais prazer. Eu gosto imenso de trabalhar com vinhas velhas em que está tudo misturado. Acho que isso é um bocadinho a essência do Douro, porque acho que é isso, é normalmente nessas vinhas em que há mais caráter e há mais a sensação de terroir, ou pelo menos da forma como eu entendo o terroir no Douro. E acho que como funciona melhor realmente é com castas todas misturadas. E portanto eu gosto de trabalhar blends na vinha, e não castas individualmente. Ok. A parte química do laboratório. Fica. Não, essa parte não me desafia muito, eu gosto mais da parte Não, a vinha. mais a vinha- intuitiva. A vinha é a vinha. Ora bem, o Oliveira Bexiga, olá, Olá. tudo bem? Faz-te a seguinte questão. Boa tarde. Se trabalhasse noutro país, qual era a região que escolhia? Epá, também gostava de viajar agora. Bem, boa noite e obrigada pela questão. Essa questão é engraçada porque eu já trabalhei noutros países, obviamente, fiz vários estágios e cheguei até a fazer vinhos noutros países. Já fiz vinhos na Nova Zelândia e já fiz vinhos na África do Sul. E curiosamente, nenhum sítio me dá mais prazer neste momento do que Portugal e portanto é um bocadinho, lá está, eu acho que se calhar quando saí da universidade queria trabalhar em sítios mais conhecidos e sítios mais... Uma pessoa quer sempre fazer coisas diferentes e lá fora. Mas realmente acho que nós neste momento o Douro se calhar menos, mas há várias outras regiões de Portugal que estão a escrever uma nova história, não é? É verdade. E portanto é uma altura super interessante para trabalhar em Portugal e em particular no Douro. É verdade. Mas, Boa. bolas, tu foste para longe. África do Sul e Nova Zelândia. Então, rapaz, é a Espanha, França e Itália aqui por Não, sim, mas também fiz estágios em França e também fiz estágios. Mas a vantagem da Nova Zelândia e da África do Sul é que as vindimas são em períodos opostos, não é? Hemisfério Sul. Portanto, estava para ir em janeiro e então era mais fácil conciliar com as vindimas de cá. Claro. Ora bem, espera aí que temos aqui outra questão. Ui! Ok. A Rita gosta de vindimar. O que é que fizeste? Não sei. Espera aí, desculpa. Ok. Espera aí. Parabéns, Rita. Vinhos Conceito nunca faltou cá em casa. Abraço. Desculpa, Obrigada. estou entretanto a ler algumas Obrigada. mensagens. O Avelino está azul. Eu presumo que quer Deve dizer que ser está frio. congelado. E agora onde é que estava? Ai, espera aí. Esta foi a última. Esta já lemos. Um abraço de Berlim, ok? Beijinhos para Berlim. Berlim também. Obrigada. Eu agora ia para Berlim. Não, não vamos começar a viajar. Está frio, está frio. Ok. Então cá vai. As vinhas onde fazem o ontem estão no meio de 3 regiões demarcadas. Contudo, não se identifica com nenhuma. Este é um vinho com personalidade, mas sem identidade ou vice-versa. Epa, E agora? Fizeste uma pergunta daquelas. entraste a pé juntos. Boa. Não, assim, o ontem é de facto uma região, é Beiras, não é? Mas está essencialmente entre o Douro e o Dão. Douro, Dão e Távora Varosa. Eu acho que é um vinho com imensa identidade. No entanto, acabámos por não meter a região no rótulo, porque não é uma região ainda suficientemente conhecida. Se me perguntarem porquê é que não tem a região, não tem nada a ver com eu não acreditar na região, mas é essencialmente porque nós consideramos na Conceito que a Conceito faz Douro. E pronto, e esse é o nosso foco. E depois o resto, fazemos obviamente com todo o gosto o vinho ontem, que é aliás um projeto meu com o Manuel Sapaz, que é enólogo também na Conceito, mas achámos que não fazia muito sentido estarmos a focar muito noutra região, mas mais no vinho em si.
E é por esse motivo que ontem é vinho de mesa. Agora, a região é obviamente muito interessante, mas também é uma região que as pessoas ainda não conhecem, não é? Não, se calhar se eu dissesse que era Beiras, as pessoas, é uma região tão grande que as pessoas não sabiam se era Beiras daquele lado ou Beiras do outro lado, Claro, portanto, claro. as pessoas não identificariam facilmente o que é que é. Relativamente às regiões, eu tenho todo o respeito tanto pela CVRVV como pela Douro, etc. Mas isso não quer dizer que eu meta todos os vinhos dentro do mesmo chapéu, não é? Por exemplo, nós temos vinhos que é como o Bastardo, que Que é ótimo. sendo uvas do Douro, nós não classificamos como Douro. E o motivo para fazer isso é porque achamos que o vinho não representa muito aquilo que é o típico de Douro. E é um bocadinho para não confundir o consumidor. Portanto, é um bocadinho a nossa ideia de tentar ajudar a definir a região. Ou seja, assim, pode haver obviamente muitos Douros dentro do Douro, mas o Bastardo é um vinho que é difícil, mesmo com boa vontade, que as pessoas quando provam pela primeira vez identifiquem como Douro, não é? Verdade. E daí a nossa opção, que é um bocadinho para quando alguém chega a uma garrafeira e diz, não conheço vinho Douro, que engraçado, leva para casa e depois, se calhar, sem saber de nada, fica assim um bocado, mas isto é que é um Douro. Portanto, a ideia é um bocadinho também ajudarmos a definir e não criar confusão na cabeça do consumidor. E Ser também, ao direto. mesmo tempo, acho que hum, não. É a identidade. E, acima de tudo, nós não queremos ser colonos. Creio eu que é isso, um bocado, percebes? Cada um é como é. Obviamente que tu consegues. Muitas vezes em provas cegas nós por nariz dizemos assim, opá, isto para mim eu punha isto na bairrada ou não Sim, depois é? também a memória também influencia. Nós também temos algumas memórias de alguns vinhos e de algumas castas em determinadas regiões. Às vezes a memória também influencia um bocado E as aquilo que nós próprias. já provámos até então, não é? Quer dizer, se só tivermos provado Bairrada, Douro e Idão, se calhar identificamos É, mais facilmente essas três regiões do que o resto, não é? Mas o Claro, mundo claro. não é assim tão fácil como isso, e em particular, quer dizer, há várias castas que neste momento estão no mundo inteiro, não é? Sei lá, desde o Syrah, aí sim. torna-se um bocadinho mais complicado, não é? E então é impressionante, sabes que nós temos a sorte de quando o wine bar está aberto, recebemos gente aqui de todo mundo. E há uma coisa que nós costumamos fazer que eu chamo. Lembras quando éramos miúdas e trocávamos autocolantes? Eu fazia coleções de cadernetas e levava para a escola os repetidos e trocava. Pronto, eu sempre gostei disso. E então, Nós fazemos sempre marketing felizmente, vertical. nós aqui no Wine Bar, nós temos muitos clientes que vêm de fora ou que outros clientes já cá estiveram e trazem-nos garrafas de vinho ou dos Estados Unidos, ou de Chile, Ou ou da da África África do do Sul. Sul. E ainda há pouco tempo, um cliente nosso, ele tem uma Aloe Sellers, é assim? Ou enganei? Aloel Aloe. Cellars, Awesome. e ele tem Ok. uma vinha em Washington State, ok? Por isso não tem nada a ver com Califórnia, nada, Washington State. E basicamente, ele trouxe simpaticamente uma garrafa de Syrah. E é impressionante o quanto o perfil, quando as pessoas dizem assim, eu gosto de Syrah, pois, mas o Syrah não tem nada a ver um Syrah nos Estados Unidos da Califórnia, da Napa Valley, versus Washington State, Sim. versus Um do Alentejo. Alentejo, versus whatever, porque os terroirs e o DNA de todo, não só do terroir, mas de todo o clima e a envolvência faz com que essa uva, esse DNA tenha características Claro, claro, diferentes. claro. E muda Essa completamente. uva, Muda completamente. Se nós não agora é? entrássemos numa questão mais próxima e mais relacionada connosco, há vinhos do Dão e falamos de um alfrocheiro e de um gene. Estamos ali na serra. Há uma parte que o gene tem uma forma e prova-se e depois prova-se do outro lado da serra e isto é um gene. E é completamente diferente. Completamente diferente. Como os bastardos, é a realidade. É. Pronto, e depois há castas que se calhar realmente têm uma personalidade mais forte e que uma pessoa mais facilmente identifica a casta. Mas nós então, como produtores, às vezes, quer dizer, são vinhas coladas uma à outra e os perfis são completamente diferentes, só porque variou ligeiramente o solo e é a mesma casta. Portanto, assim, quer dizer, há realmente muitos fatores que influenciam depois o resultado final, não é?
Ainda bem, ainda bem. Olha, Outra. fazes tu esta? Foi esta. Agora é esta aqui de baixo, certo? Não. Ok. Qual a, pri- Desculpa. Qual a principal ou principais para os brancos cada vez serem melhores? Pinga da boa. Pinga da boa. Olá. Gosto de pinga da boa. Sim. É preciso definir melhor, não é? Eu acho que, de uma forma geral, os vinhos, em particular em Portugal, mudaram bastante e mudaram sendo todos com menos defeitos, não é? Era comum que os brancos evoluíssem com alguma oxidação e que ao fim de um. E culpa dos produtores, mas de uma forma geral as pessoas nem aceitavam muito bem, quer dizer, o vinho já é 2018, não quero 2019. Porque de uma forma geral os vinhos brancos não evoluíam muito bem. Portanto, eu acho que isso é uma das coisas que Portugal melhorou de uma forma geral bastante. Eu estou a falar, obviamente, no geral, sempre houve Sim. grandes brancos em Portugal a evoluírem super bem, mas estou a falar de uma forma geral e a forma como o próprio consumidor percepcionava os vinhos no mercado. Agora, eu tenho alguma dificuldade de dizer que os vinhos estão muito melhores ou muito piores. Eu acho que eles são diferentes. Eles são, se calhar, mais perfeitos, mais enologicamente melhores. Mas também acho, faço uma crítica até, se calhar, aos enólogos, acho que eles têm menos tipicidade e são menos interessantes às vezes. Ou seja, acho que os vinhos estão mais iguais. Portanto, se isso é estar... Portanto, por um lado, acho que há coisas que melhoraram, acho que há coisas que ainda temos que afinar, não é? Portanto, isto não. Ainda bem. Ainda Claro, Eu bem. assim, é Eu bom que acho haja que alguma coisa para fazermos amanhã, não é? claro, é mesmo isso. O pensar no amanhã é sempre importante. E Mas eu essa não acho questão que que eu tu os dizes, definiria como melhores. Eu acho que eles estão efetivamente diferentes. Acho que, de uma forma geral, têm mais fruta, porque há mais frio nas adegas, portanto é mais fácil controlar o perfil que se quer, não é? Eu acho que hoje claro, em dia os perfis são mais definidos. Se isso é melhor, eu acho que depende das opiniões, não é? Acho que é mais fácil, se calhar, num vinho mais barato, o que eu acho que é ótimo, as pessoas terem acesso a coisas melhores do que era antigamente. Por outro lado, também acho que se perdeu alguma da tipicidade e às vezes, do claro, interesse que os vinhos tinham, não é? Por outro lado, sabes que também, do ponto de vista do consumidor, acho que é ótimo, porque, quer dizer, hoje em dia uma pessoa com 5, 6 euros já compra vinhos muito interessantes, não é? é verdade. Em Portugal. Em Portugal, sim. Em Portugal. olha, ao bocado estávamos a falar da África do Sul, estão-te a mandar um beijinho. Simon J. Crowley. Olá, Olá, Rita. Rita. Você faz falta aqui na África do Sul. Ok. Você? Hã? Ora bem, cá vai outra pergunta. Eu acho que, entretanto, provávamos o legítimo. O que é que tu achas? Claro que sim, vamos a isso. Pode ser? Então vamos lá. Mas eu concordo contigo com a relação dos vinhos. Em termos dos anos e a passagem do ano, e falava-se há uns anos atrás da revolução do vinho de mesa, eu acho que nós evoluímos com estes últimos anos, e a crescente oferta, que sejam chefes, wine bars, garrafeiras, isto foi uma dimensão muito grande com esta crescente, e o próprio consumidor também começou a pretender coisas novas, ou ele gostava dos vinhos de ano para ano, mas gostava de coisas diferentes. E começaram a aparecer coisas muito diferentes e muito divertidas, muito golosas, muito frescas, com identidades, a respeitar o terroir, o passado. Eu acho que é um bocado isso. E em relação aos brancos, começamos a apreciar brancos com outra dimensão. Não a dimensão tão fresca e tão curta, mas um bocadinho mais longo, com menos fruta, com outros aromas que não... Eu acho que houve uma evolução no consumidor. O consumidor cresceu. Ainda bem. Ainda Com bem. mais também eu acho que também houve mais oferta e, portanto, também houve essa evolução. Em particular, os brancos, depende um bocadinho, não é? Se calhar, se eu te quiser um branco para beber um copo antes do almoço, quero um branco diferente do que se estiver a acompanhar uma refeição. Em particular, por exemplo, alguns brancos com uma maceração pelicular e com mais oxidação podem na mesma ser interessantes, e brancos do ponto de vista gastronómico até às vezes com pairings muito, muito engraçados, não é? Portanto, depende um bocadinho também daquilo que se quer, não é? Sim, sim. Olha, tens aqui uma pergunta do Avelino, ok? Que pergunta o seguinte: qual a percentagem de energia barra enologia que dá aos vinhos para atrair o mercado da exportação? Já fiz. Energia desculpe, Enologia. energia enologia.
aos mercados. Sim, eu não trato os mercados de exportação, nenhum deles, de uma forma diferente que trato o mercado nacional. Para mim, são todos mercados e, portanto, têm todos exatamente a mesma atenção. Aliás, a ideia é que não tratemos um cliente que nos compra 10 garrafas de forma diferente daquele que nos compra 1000. Portanto, a ideia é que um cliente é um cliente independentemente daquilo que faz. Portanto, nós dedicamos a mesma energia a todos os clientes. Eu quero acreditar que a energia versus a enologia, nós enquanto produtores, o conceito enquanto produtores, o nosso principal foco é fazer vinho, não é? É produzir uvas boas para depois conseguirmos fazer vinhos bons. Mas depois há um bocadinho, há mais do que isso, não é? É um bocado o que falávamos há bocado, é preciso ter um bom rótulo, é preciso abordar corretamente o mercado, ter um bom preço, portanto há uma série de coisas que é preciso fazer. Não acaba no vinho, não é? Começa no vinho, mas não acaba no vinho. Sem dúvida. Oh Rita, este legítimo, bolas, é alto lá, ele entrou a pé juntos. Pronto, o legítimo eu posso explicar um bocadinho. O legítimo é um vinho um bocadinho diferente. Sim. O vinho chama-se legítimo um bocadinho por uma oposição ao bastardo. Portanto, o bastardo chama-se bastardo porque é o nome da casta e obviamente era um vinho que nós temos imenso sucesso, mas é um vinho que também era difícil crescer e nós propositadamente também não quisemos crescer. Isto porque ele vem sempre daquela vinha e nós não quisemos estar a plantar e depois ter vinhas mais novas e mudar um bocadinho o perfil do vinho. O legítimo é um vinho feito 100% é feito de touriga nacional, tinta roriz e touriga franca, portanto, e é feito de uma forma um bocadinho diferente. É feito 100% cacho inteiro, portanto é uma espécie de uma maceração carbónica antiga, não é? Portanto é um vinho um bocadinho mais rústico, mas ao mesmo tempo vezes. ele é feito 100% com engaço. Pode ser, também é um bocadinho rústico. Ok. É um vinho um bocadinho mais à antiga, digamos assim, um bocadinho com menos intervenção. Quando disseste as caixas, assim, ó, vai ser fruta, e eu estou Não, a mas sentir ele aqui a parte É. vegetal. Que é ótimo. Que é ótimo. Adoro. Obrigada. Pronto. Por comparação, só para termos uma ideia, hoje estamos a provar dois vinhos, são vinhos das mesmas vinhas com um perfil completamente diferente. O contraste com muito mais fruta e este com um caráter muito mais mineral. Portanto, com mais... Mesmo em termos de volume, falamos de algo que Não dá para comparar um com o outro. Eu gostei do contraste, eu acho que são atenção. perfis, sim, mas são perfis distintos. Eu acho que pelo menos até foi interessante vermos bem o contraste, a abertura. E agora entramos neste e este já senta muito mais na boca, tem muito mais volume, é diferente. É diferente. Não estava à espera com as notas tão vegetais, obviamente que eu não estudei o background do vinho, e eu gosto sempre de, enquanto provo, que me deem esse feedback ou eu tentar perceber o porquê o vegetal, porque quando disseste as castas de ouro, ok, vê assim, bolas, tem assim um toquezinho vegetal tem um toque mais... magnífico. Sim. Pronto, isto é basicamente colhido um bocadinho mais cedo do que o contraste. É as mesmas caixas, mais ou menos a mesma vinha. Metemos tudo, caixa inteiro, dentro de uma cuba, sem sulfuroso. E pronto, deixamos ficar. Quando a fermentação acaba, prensamos e está feito. Não tem barrica. Depois o contraste tem um bocadinho de barrica. O legítimo não tem barrica nenhuma. Portanto, basicamente, aqui é um bocadinho enologia, mas a ideia é fazer um vinho com um perfil um bocadinho diferente. Portanto, realmente com as mesmas uvas nós podemos fazer coisas diferentes, não é? Dependendo do... Eu acho que eles são os dois vinhos muito... Se calhar o contraste mais frutado, mais fácil, Sim. não gosto muito da palavra fácil, mas mais fácil para quem está mais... Mais fresco. Legítimo, um bocadinho mais desafiante, porque é um estilo diferente. Eu diria que o contraste seria completamente um registro de ouro, chapa 5, ou pelo menos ok. Fruta vermelha, mais fácil de ficar com... Sim. E o legítimo não diria tão de ouro, tão standard de ouro. Percebes o que eu estou a querer dizer? Sim, perfeitamente, eu estou completamente de acordo. Pelo menos o que nós hoje identificamos como Douro. Se calhar falássemos do Douro há 20 anos, se calhar o legítimo seria mais Douro do que... Claro. Lá está, isso é um bocadinho sempre a percepção. O legítimo, acho eu, é um bocadinho mais rústico. Eu não acho que rústico seja sempre mau, mas portanto, eu aqui utilizo o rústico não como uma palavra má, mas um bocadinho mais... O contraste é um vinho mais moderno, mais frutado, mais
mais fácil para qualquer pessoa de perceber e gostar logo, verdade. porque tem muita fruta. E o legítimo acho que é um vinho um bocadinho mais desafiante, que pede mais comida. Sim, Sim, e mais mais longo. E mais gastronómico. longo. Olha, continuemos aqui. Temos aqui o Vitinho. Olá, Vitinho. Olá, Vitor, tudo bem? Olha, parabéns. Parabéns. Parabéns de Obrigada. canto. Parabéns. É? Parabéns à Decante. Vamos fazer um brinde à Decante. Sem dúvida. Um A brinde que é Decante merece um merecido. brinde. Todos A os Decante brindes. Obrigada. Sim, sim, sim. E a ti também. Parabéns. E a ti Parabéns. também. E a ti também. E E a ti obrigado, também. Vitor, pela organização também, convosco. Cheers. Ai, peraí, que eu tenho que brindar e mandar um Vitor, beijinho. mas o Vitor não vai fazer perguntas, não tem direito. Não, tem que passar à frente do Vitor. Passa à frente do Vitor. Vou passar à frente do Vitor. Como é que dá? Eu tenho um bocado de medo das perguntas do Vitor. Tiveste parabéns, não tens direito da pergunta. Pronto, então vamos a este. Bombas. Olha, vamos aqui falar com. Temos aqui uma pergunta que é o Dimitro Bodnachurk, que diz: boa noite. Enquanto consumidora, o que procura nos vinhos que prova? Depende. Depende. Muitas vezes, assim, enquanto consumidora é que basicamente me deem prazer, não é? Quando abro uma garrafa de vinho, a ideia é que seja, que proporcione um bom momento de descontração e que o vinho seja bom. Mas gosto dos vinhos que me surpreendem, ou seja, que às vezes uma pessoa está à espera de uma coisa e que e o vinho é outra coisa completamente diferente e que nos surpreende pela positiva. Isso é geralmente interessante, não é? E gosto em particular às vezes de regiões menos conhecidas. Por exemplo, obviamente que uma pessoa quando vai beber um grande Bordeaux já sabe o que é raramente, ou um grande Borgonha e não fica desiludido, ou pronto, mas quando às vezes aparecem regiões, há bocado estávamos a falar de Washington, ou assim, Sim, regiões às vezes um sei. bocadinho mais recentes e aparecem coisas muito interessantes e às vezes são Eu fiquei são mais completamente surpreendentes. surpreendida. Eu assumo, eu disse-lhe, ele estava aqui e eu provei e disse, sinceramente, foi o melhor vinho americano que provei até hoje. Eu não estava à espera. Não é dizer que os vinhos Não americanos são estou maus ou de bons. todo, mas Mas eu provamos alguns. Há uns que nós apreciamos mais, tem a ver com o nosso gosto pessoal, isso não é desrespeito ao vinho, mas tem a ver, gostamos mais de não, uns é ou o de outros. impacto de Não digo que é um surpresa. mau vinho, mas Claro. aprecio mais beber outro tipo de vinho do que este. Mas aquele era bem agradável. Olha, tens aqui outra pergunta vamos ver. O Oliveira Bexiga pergunta: que medidas teve de implementar devido às alterações climáticas? Ok, uma pergunta. As principais medidas foram na vinha. Portanto, eu acho que nós, em particular no Douro, copiámos muitas coisas de viticultura vindas de França e, portanto, as principais medidas foi voltar ao que era tradicionalmente. Portanto, foi passarmos a fazer um tipo de poda mais como era antigamente no Douro. Em vez de termos, se calhar, passarmos outra vez do mais para goiô, menos para cordão e coisas que nos permitam controlar a vinha de uma forma um bocadinho diferente e que a videira se volte a adaptar, que se adapte melhor às mudanças climáticas. Obviamente, depois também há castas que estão mais adaptadas a estas mudanças do que outras, mas foi essencialmente na vinha as mudanças. Ok. E agora temos aqui outra questão. Ai. Questão. Ora bem, o seu colega Luís Antunes. Ai, espera aí que ela desapareceu. A pergunta. Não, está aqui. Disse que ficou doido quando provou um cabrito assado acompanhado com o ontem. Sim, acho que. Que prato põe a Rita doida com os seus vinhos num copo? Depende muito do vinho. Acho que há pratos que ligam melhor com vinhos. Obviamente, nós temos brancos tintos e temos uma gama muito alargada de vinhos, mas se calhar o bastardo, do ponto de vista gastronómico, muitas vezes comparo pratos indianos ou pratos até às vezes que tenham tomate, por exemplo, pizza ou pratos italianos. Para mim é sempre difícil, muitas vezes com pratos com um molho de tomate é difícil fazer o pairing com vinhos. O bastardo normalmente se fosse italiana, não. Se fosse italiana, não. Porque eu despise de vinho, qualquer coisa. Vem uma pizza, vinho ou... Está bem, mas a quantidade de taninos... Ou até às vezes pratos com mais picante, pratos mais... caris com mais picante, às vezes não é muito fácil fazer morre um bocado. Normalmente o bastardo funciona muito bem com esse tipo de vinhos.
Depois há aqueles típicos, não é? Que é o cabrito com conceito tinto ou com contraste, sei lá, bacalhau com conceito branco. Isto está a começar a estar na hora de jantar. Isto está a ser uma Agora é uma pergunta que já começa a dizer para nos irmos embora. Já começa a ser uma tortura. Espera aí. Agora, olha, o Vítor estava a dizer que não era para o prémio. Olha, o Vítor vamos ficou deixá-lo. chateado. Vamos deixar fazer. É justo, é justo. Vai, eu vou ler a pergunta do Vítor, está bem? Mas não é para o prémio. Pronto. Combinado. Então vou ler a pergunta Eu acho que ele do gostou da Vítor. pergunta, então. Vá. Rita, já tens um ontem e um passado com grandes vinhos. Se tiveres que ter um amanhã, que vinho seria ou de que região? Ele está um poeta. Já viste? Ele anda Estás a esse candidatar. Não, mas. Não sei, eu acho que acima de tudo é um bocadinho. Eu quero acreditar que nós vamos fazer sempre melhor à medida que conhecemos melhor as nossas vinhas e que obviamente o ano ajuda. Ou seja, nós enquanto enólogos, estamos muito dependentes da natureza, não é? Se o ano não ajudar, não há depois milagres, não é? Por isso é que se vê por isso é que nós temos os anos extraordinários e os anos bons e os anos maus e etc. Portanto, não há nada que se possa fazer se a natureza não ajudar. Mas acima de tudo eu acredito que os melhores vinhos são os que estão para vir, porque nós vamos tendo um conhecimento mais aprofundado da nossa região. Portanto, eu acredito que o melhor é o que vamos fazer a seguir, não é? Pelo menos, senão não valia a pena, mais valia reformar-me e fazer outra coisa qualquer. Acho que vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde a isso, Eh, porque nós já estamos a chegar à hora, isto demora 1 hora e eu tenho medo que isto venha abaixo. Mas começamos. Aí depois, começamos ainda mais começamos. tarde, pois foi. Vamos fazer aqui uma pergunta. Eu acho que temos aqui uma pergunta Não, interessante. e o brinde? Ai, brinde, está bem. Boa. Exato, fazer uma pausa. Ao futuro. Ao Ao futuro. futuro. Principalmente neste tempo convém. Uma pessoa olhar para o futuro e achar que vai ser melhor. Porque Vai ser. este confinamento não está fácil. Não, eu Ao sempre, futuro. pelo menos estamos a ter um momento social que é ótimo, que eu acho que é importante. Aquilo que perdemos no passado e estamos fechados, estas conversas acho que motivam-nos a pensar num futuro risonho e pelo menos social, que eu acho E que as pessoas que todos têm, precisamos é ser sociais. e que as novamente. pessoas acima de tudo também deem mais valor. É isto que eu espero sinceramente que saia daqui. Que as pessoas realmente deem mais valor àquilo que têm e o quanto as coisas mais simples da vida, como a família, o amor e saúde e os amigos acima de tudo também, que são aquilo que mais precisamos. O resto, Acaba por ser secundário. Brindemos não a é? isso. Acho que sim. Vamos a isso. Sim, sim. Sentido. E é muito bem brindado com este legítimo, digo-te. Gosto. Ainda bem que Olha, agora tenho aqui uma pergunta que eu acho que Ai, também peraí. entre a Filipa. Queres fazer? É Acho que até ela? és tu que deverias fazer esta pergunta. Vá lá, força. Ok, vá. Eu estou sempre a Rita. sair, porque eu fiquei entre duas mesas, então não posso Então fazer chega para cá. E olha, eu quase que caí. É. Tá, ok. Rita, o que lhe dá mais gozo de fazer? Fortificados ou espumantes? E entre parênteses diz bolhinhas para a Filipa. Porque eu chamo bolhinhas. Eu também gosto de bolinhas, Nelson, também gosto. Imenso de bolinhas. Bem, não vou ser politicamente correta, fortificados. Gosto mais de fazer, sim. Foste É rápido. mais a minha praia, sim. É mais Mais o que eu pronto. mais estou habituada a fazer. Mas gostas de bolhinhas? Também adoro bolhinhas, claro. Peraí, não tiveste em Bordeus? Tive em Bordeaux. Ou não? Muito bem. Muito bem. Ok. Vai ser quando abrir o conceito. Olha, as pessoas Olha, pois. O melhor momento vai ser quando abrir o conceito único que está a descansar. Vês? Olha. Esperemos que sim. O João calado. Ok. Casa, é engraçado quando as pessoas dizem se este é um momento ideal para beber a garrafa ou não. Não é? Quando questionam esta garrafa já é ideal, já posso beber, vou deixar mais um tempo. E depois passamos para regiões e quando falamos em regiões que determinam que algumas castas há anos que elas ficam paradas na garrafa e que passado um ano elas evoluem. É sempre aquela questão. Eu acho que essa é uma pergunta difícil de responder porque depende um bocadinho
assim, eu adoro vinhos velhos e, portanto, para mim, os grandes vinhos são para tentar guardar. Agora também, quando muita gente não gosta assim tanto como isso de vinhos velhos e, portanto, mais vale bebê-los numa altura em que lhes deem gozo e que tenham alguma fruta do que depois, epá, afinal já não gosto disto. E às vezes o mal não é o vinho, o mal é que a pessoa Yeah. que o está a beber não está preparada para aquele perfil, não é? Portanto, muitas vezes tem mais a ver com a expectativa que a pessoa tem sobre o vinho. Claro. Eu- Sabes que nós aqui, nós no Wine Bar temos vinhos, pronto, mesmo a toca copo com alguns anos e felizmente conseguimos o vender, para as pessoas também terem uma percepção da evolução quer, do vinho. quer da casta, quer da Claro. região, e às vezes é interessante. E nós aqui também, esse é o nosso trabalho, quando alguém nos pede, porque às vezes as pessoas que não têm grande, não é grande conhecimento, mas pensam, o primeiro sentido é ser mais velho, o vinho vai ser melhor. Mas se calhar não vai ao encontro do palato ou até daquilo que gostam, das suas preferências. Claro. Então nós aconselhamos sempre que se é um vinho mais velho, vai ter menos fruta, ou se é branco, a temperatura não vai estar tão fresca, vai ser mais goloso, vai ser mais untuoso. E muitas vezes tem a ver que os vinhos tornam-se mais delicados e menos exuberantes, portanto têm outras nuances, E mesmo normalmente ganham mais. ganham outras valias que às vezes a pessoa não está à espera, mas as pessoas só por verem um ano dizem, não, este é melhor e tem aqui um preço mais, bem apetecível, vamos a isto. Depois provem e dizem, não é bem isto. Não era bem isto que eu queria. Tem a Depois ver com- prova uma coisa com fruta e tem a gosto ver com muito aquilo mais que tu desse. disseste, é o conhecimento do consumidor de um vinho velho e do que espera de um vinho velho, não é? Eu acho que Também há outro fator interessante que é muitas vezes quando as pessoas dizem, pá, por exemplo, 2011 é um grande ano e vai tudo a correr a comprar 2011, o que acho que 2011 é obviamente um ano extraordinário, mas muitas vezes é um ano extraordinário para guardar, não quer dizer que o vinho, quando é novo, esteja no seu momento ótimo de consumo, não é? E às vezes aqueles anos menores são vinhos que de uma forma geral estão muito frutados, muito prontos a beber, portanto depende um bocadinho daquilo que as pessoas querem e que estão à procura, não é? Olha, sinceramente, aqui entre nós, que agora cada vez há menos coisas, mas para mim 2012 deu 7-0 a 2011. é Mas diferente, é diferente. Eu acho que em vinho Fiz de muito mesa- diferentes. Sim, vinho de mesa eu mas acho eu que gostei sim. mais 2012. Eu acho que 2012, então os brancos estavam. Eu achei que 2011 foi um ano quente e achei que. Eu gosto muito de vinhos brancos. Pronto, e acho é um bocado parvo, mas sou um bocado tendenciosa a avaliar como correu o ano em função dos vinhos brancos. É bom para os brancos, é bom para os tintos, mas no vinho branco é muito mais difícil, e tu sabes também quanto eu, que é muito mais difícil produzir um vinho branco do que um vinho tinto. Pronto, Depende, sim. mas 2012 para mim, o fenómeno 2011. E eu estou grata pelo fenómeno 2011, porque o fenómeno 2011 pôs os vinhos portugueses no mapa Claro que sim. mundial. Sim, e vai, assim, em particular no Douro, a fama de 2011 vai muito atrás do vinho do Porto. E de outra razão, que é um bocadinho o facto de ter sido um grande ano de vinho do Porto, à partida também será um ótimo ano de vinho de mesa, tinto. À partida para o branco é um bocadinho ao contrário, não é? Os vinhos dos anos mais frescos vão ser melhor de brancos, portanto, mas pronto, acho que de qualquer maneira é real, eu acho que 2011 é realmente mais, não é? Depois se calhar 12, acho que realmente 12 é um ano mais fresco e que os brancos no Douro foram melhores. Olha, Peço desculpa que eu estou a pôr o telefone a carregar. Isto, isto começa a acabar e começa assim numa contagem decrescente e podemos não nos poder despedir de ver. Olha, Obrigada. Foi Obrigada muito eu pelo bom. convite. Tivemos um brinco difícil, mas como vês, correu sobre rodas. eu não acho que tinha sido difícil. A palavra foi desafiante. Eu acho que a palavra foi desafiante. Foi interessante, estamos todos aqui a pensar e ninguém está a perceber nada, porque estamos os três no mesmo nível. Ok, não As foi pessoas percebem que a malta das vinhas é um bocado info-excluída e portanto dão um desconto. Olha, primeiro também quero agradecer a todos que assistiram. Quero-te Obrigada. agradecer a ti, quero agradecer ao Vitor, quero agradecer a todos. E acho que foi giro, foi giro. Soube bem. Obrigada, Rita. Eu já agora, muito obrigada a todos. Obrigada ao Vitor também e à Decante. E obrigada a vocês. Sem dúvida. Cheers, espero que tenhas gostado tanto quanto nós gostamos. Foi ótimo, Beijos. obrigada. Beijinhos. Adeus, obrigada. Beijinhos. Ai, que isto vai cair.